Olá, está no ar mais um Conexão Legislativa, um programa da Rede Alesp, onde você fica por dentro de tudo o que acontece no Legislativo, seja federal, estadual ou municipal. Hoje a gente vai falar sobre a PEC 1 de 2020, aqui que está em tramitação na Assembleia Legislativa de São Paulo. A gente trouxe uma personagem importante nessa luta, que é a Simone Lima, coordenadora do movimento estadual Somos Todas Professoras. Simone, seja bem-vinda ao Conexão Legislativa de hoje. Boa tarde, Carol. Eu agradeço o convite aí, em nome estendido aí, feito aí pela Carol, mas aí estendo a toda a equipe da TV Alesp, e acho que é uma atividade assim muito importante para a gente trazer um pouco da nossa luta. Eu inicio uma saudação primeiro aí, né, a todas as companheiras valiosas desse movimento estadual Somos Todas Professoras, as mulheres de luta, todas as lutas, né, que essas mulheres representam. E vou retirar aqui essa minha máscara, né, porque eu estou nesse quarto sozinha, aqui estou em casa, na minha máscara, que está o Fora Bolsonaro. A gente precisa, sim, o uso de máscara e retirar o presidente Bolsonaro com essa política genocida, né? E inicio, inclusive, me solidarizando às famílias, aos mais de 460 mil mortes desta pandemia, né? E a todas as pessoas enlutadas. E agradeço aí esse convite. Simone, para a gente então iniciar o bate-papo para explicar sobre esse movimento, né? Somos Todas Professoras. Eu queria que você contasse para o nosso telespectador a história desse movimento, quando ele deu início e por que, né, foi preciso criar esse movimento. Bom, Carol, esse movimento, o movimento estadual, Somos Todas Professoras, né? Que é um nome assim muito provocativo e importante. Ele é um coletivo formado, né, por mulheres, né, majoritariamente por mulheres que são as professoras de creche, que a gente sempre traz na afirmativa, né? Sim, somos todas professoras, mas que recebe diversas nomenclaturas, né, nos municípios. Monitor de creche, monitor de educação infantil, auxiliar de educação infantil, recreacionista, pajem, né? Que na verdade são as professoras de creche responsáveis pelo período integral na educação infantil e também no período integral da educação básica em diversos municípios. E o movimento estadual Somos Todas Professoras, então, ele é a junção dessa luta de aproximadamente 50 municípios do estado de São Paulo, que organizam, né? Então, nós temos representantes desses diversos municípios que organizam dentro dos municípios essa luta. E essa nossa luta, nós chamamos essa luta, ela é uma luta, na verdade, em defesa da primeira infância, da primeiríssima infância, em defesa da creche pública, laica, direta, de qualidade, do direito da criança a uma educação de qualidade, da carreira do magistério, né? Então ela levanta essa bandeira de luta, dando voz a inúmeras vozes que são historicamente silenciadas e negligenciadas, né? E é importante trazer também que essa luta, na verdade, ela é uma continuação da luta das mulheres trabalhadoras e feministas do Brasil, que em 1980, quando ingressaram, né, no mercado de trabalho, com o avanço aí da industrialização aqui no país, ingressaram no mercado de trabalho e tinham os cuidados, né, dos filhos. Então, onde surge esse movimento de mulheres exigindo, né, que os filhos estivessem em espaços garantindo os cuidados necessários. Então, foi a partir dessa luta das mulheres que surgem as creches, né? E em 1988 entra na Constituição como um direito à educação, né?
e ela é vista como um direito social, um direito da mulher, né, ter o seu filho na creche. E aí, em 1996, com a promulgação da LDB, é que a creche ela passa a ser vista como espaço exclusivo de educação. Né? Apesar de, em 88, ela estar garantida na Constituição, ela ainda estava vinculada à assistência social. Mas mesmo dentro da assistência social, a creche ela é vista como um espaço de cuidados, mas um espaço também pedagógico. Então, segue a luta, né, das mulheres, das trabalhadoras, das professoras de creche, e é importante a gente trazer, né, esse histórico do surgimento da creche como essa bandeira de luta das mulheres, né, e que, inclusive, a nossa categoria ela é composta majoritariamente pelo gênero feminino, exatamente pela atividade de cuidados estar relacionada diretamente, estar atribuída socialmente, né, a nós mulheres, né, os cuidados dos filhos e a relação da educação infantil à maternagem. Né? Então, quando surge, né, eram somente mulheres e ainda hoje é uma categoria composta majoritariamente pelo gênero feminino. E aí, em 1996, a creche ela passa, com a promulgação da LDB, a creche ela passa a ser reconhecida como a primeira etapa da educação básica sendo entendida. Isso no artigo 29 da própria LDB, né? E no artigo 30 que coloca, né, a creche de 0 a 3 anos e 4 e 5 anos a educação infantil como um direito da criança. Então, mesmo após a promulgação da LDB, os municípios seguem não cumprindo de maneira integral a LDB, em que nós tivemos aí todo esse período para os municípios fazer uma adequação, já que a educação infantil ela é de prerrogativa do poder municipal, né, do poder executivo, e aí teve todo esse período para fazer a adequação, mas os municípios, alguns fizeram a adequação, outros não, outros tantos, que é esses mais de 50 que nós temos aí no movimento, entre outros, em que as professoras de creche, as profissionais, né, as educadoras que recebem as diversas nomenclaturas, exercem a atividade docente, né? É importante a gente trazer que o cuidar e o educar, eles são indissociáveis, né? O trocar fraldas, ele é pedagógico, né? É um ato, que gosto de trazer a fala da Paloma, companheira nossa de Jundiaí, né? Ela é um ato revolucionário, né? Então, todo ato dentro da escola, ele é pedagógico, inclusive o trocar fraldas. E aí, mesmo tendo aí a própria legislação vigente, né, uma legislação federal, os municípios seguem abrindo os concursos sem exigir a devida formação. Isso, ou então, muitas vezes exige a formação, mas deixam nós, as professoras de creche, como quadro de apoio, usam diversas nomenclaturas como uma forma de exploração mesmo da nossa força de trabalho, né? Como uma força de trabalho barata. Eles nos usam, a situação nos usa como professora e pagam os nossos direitos e salários como quadro de apoio. Acho que é isso, Então, Carol. Simone, sim. Não Não, trouxe como exatamente surgiu o essa. movimento. Isso, mas é exatamente agora essa parte que eu gostaria de aprofundar, né? A gente sabe aí, como você falou, que tem essas nomenclaturas, né? Monitora, educadora, auxiliar, educacional, mas essas mulheres, né, em sua maioria, como você falou, o quadro é de mulheres nessa profissão, elas exigem e são exigidas, né, de uma função pedagógica e realizam essa função pedagógica como professoras. Só que aí, como você falou, há municípios que ainda não incluíram essa profissão no magistério. E isso deixa com que essas pessoas deixem de ser amparadas com os seus direitos, né? Então, eu queria que você explicasse essa diferenciação dos direitos, né? A gente sabe que, além de exercer a função, é preciso, então, garantir que essas mulheres que são professoras
por isso o nome do movimento, recebam todos os direitos como professoras e não apenas como monitoras, auxiliares, né? A gente sabe que a profissão exige muito mais de quem trabalha aí nessa área da educação infantil. Obrigada, Carol. Só para trazer também como surgiu também o movimento, então essas lutas elas já aconteciam, vêm desde muitos anos em diversos municípios, com discussões dentro, né, dos municípios. E aqui eu faço parte do coletivo aqui de Vinhedo, e aí nós buscamos o apoio do deputado estadual Carlos Gianazzi, que inclusive é importante trazer que é um ponto de apoio muito importante o mandato dele, e também do nosso grande assessor jurídico, o doutor Alexandre Mandel, e de todas as companheiras valiosas que organizam essas lutas nos diversos municípios. E aí nós do coletivo aqui de Vinhedo procuramos o mandato do deputado e fizemos uma audiência pública, levando essa pauta, né, mostrando a negligência do Estado com os nossos direitos, né, com as infâncias, com o direito da criança, com a carreira do magistério. E a partir desse momento que nós fomos até a LESP, é que essa luta ela eclodiu e surgiu como um ponto de encontro, né? Nós, inclusive, fizemos como encaminhamento uma plenária aqui da região metropolitana de Campinas, reunindo esses coletivos de luta que já aconteciam em diversos municípios, mas esse movimento de ir para a LESP, ele deu voz, né, a essas tantas vozes silenciadas, né, dessas professoras de creche, dessas infâncias, dessas crianças que nós representamos também, né? Nós resgatamos essa luta histórica de como surge a creche, dando hoje um outro movimento da unidade dessa luta e trazendo a essas vozes historicamente negligenciadas e silenciadas, tá? Então, é a partir disso que surge esse movimento estadual, que hoje são mais de 50 municípios organizados e organizando as lutas na esfera municipal, estadual, e que hoje já ultrapassa o próprio estado de São Paulo. Com relação às nossas atribuições, elas caracterizam, né, os concursos eles são abertos, muitas vezes exigindo a graduação a nível técnico, ou a graduação nível superior ou não, mas as atribuições elas são atividades específicas, nós exercemos atividade fim. Então, hoje, na prática, nesses diversos municípios, o que acontece é que nós exercemos a atividade fim, exercemos a função docente, mas nós somos usadas como professoras, né, e recebemos como um quadro de apoio. Então, o que é isso, né? Isso é uma precarização da educação, né? A não valorização da carreira do magistério. E isso está dentro da própria Constituição, da LDB, do direito da criança a uma educação de qualidade. Então, como a gente defendeu hoje, que vem se falando tanto, Carol, em defesa das infâncias, da primeiríssima infância, a gente não valorizar aquele profissional que atua diretamente com ele, né? Então, o que acontece nos municípios nós somos esses responsáveis, né, pelas turmas de creche, pelo período integral, e temos todas as atribuições, organizar proposta, vivências, a participar dos cuidados da criança, acompanhar os cuidados com o corpo, com a higiene, alimentação, tudo isso. Só que, né, estamos como quadro de apoio. O que isso interfere? Nós temos salários precarizados, né? Alguns municípios têm jornada de 8 horas, outras tiveram a redução, 6, mas são jornadas contínuas, sem o tempo de planejamento, salários inferiores, né? Muitos municípios não têm o recesso, então trabalhamos de janeiro a janeiro, né? Tendo aí as férias 30 dias, que vai acontecendo dentro desse período. Há municípios que garantem esse período de recesso, o que consegue organizar um planejamento, um descanso, né, para as professoras de creche. E, principalmente, o direito, além da questão do salário, do respeito à carreira docente, o direito da criança a uma educação de qualidade e os nossos direitos à aposentadoria especial, Carol. Então, imagina como que eu vou
seguir trabalhando conforme essa nova reforma aí da Previdência, que é mais um ataque aos nossos direitos, 32 anos trabalhando em berçário, em educação infantil, que é chão, é relação direta, é contato, é afeto, é colo, é ir trabalhar com muitas dores na coluna e chegar com aqueles bebês 3, 4, olhando e necessitando de colo. E você pega um no colo, um no braço, no outro, quando vê você ajoelha e você está com 4, 5 bebês ali, né, ajoelhada no chão. Então há um desgaste dos nossos corpos, né? Há uma exploração dos nossos direitos, dos nossos corpos. É um desgaste né, tanto físico quanto do nosso emocional, porque educação infantil é isso. É relação direta, é contato, é afeto, é corpo, é chão de creche, né? E aí, Carol, só para concluir, tem também a questão de municípios que garantiram, que nós também temos dentro do movimento estadual, municípios que fizeram todo esse processo de luta para que o prefeito, né, fizesse a inclusão da categoria no plano de cargos e carreira do magistério, né? Então, todo um processo de luta mostrando, né? E aí fez o projeto de lei, recepcionou dentro do cargo, mas passou, né, por um processo, né, pelo MADIM, uma ação direta de inconstitucionalidade, vem do Ministério Público, julgando inconstitucional a maneira que foi feita a lei, que, na verdade, essas ADINs, elas estão específicas no artigo 37 da Constituição e na súmula 43, se eu não estiver enganada, que fala dessa questão da transposição do cargo. E, na verdade, o que a gente reivindica é só recepcionar o nosso cargo. Então, então você vê um processo de luta para você conseguir essa inclusão, e muitas vezes vem essas ação direta de inconstitucionalidade e retrocede. E isso também gera um impacto muito grande na qualidade da educação e no adoecimento dessas professoras. Espero ter respondido, Carol. Claro. E a lei de diretrizes, né, e bases educacionais aqui do Brasil, como você já bem lembrou, assegura, né, essa questão do cargo de professoras, de docente, não mais como monitora. E aqui em São Paulo tem tramitação na PEC 1 de 2020, aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo, que já está assinada, para explicar para o nosso telespectador, aí por cerca de 34 deputados. Então, o que acontece? Essa PEC vai em tramitação em pelo menos 3 comissões antes de ir para votação em plenário, né? Em 2 turnos também essa PEC precisa ser aprovada. Aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo, a PEC está em tramitação na primeira comissão ainda, que é a Comissão de Constituição e Justiça. Ainda tem que passar pela Comissão de Educação e depois pela Comissão de Finanças e Orçamento aqui da Assembleia Legislativa de São Paulo, antes de ir para plenário. Então, a Simone, aí representando o movimento Somos Todas Professoras, junto com outras pessoas que fazem essa luta, né? O Alexandre, como você bem citou também, os deputados, estão fazendo esse movimento, né, para que haja aprovação dessa PEC, apesar de já estar na lei de diretrizes, né, para conseguir assegurar, pelo menos aqui no estado de São Paulo, que todos os municípios cumpram com a lei de diretrizes e base educacional. Então, Simone, eu queria que você falasse sobre essa articulação, principalmente aqui com os deputados, né, da Assembleia Legislativa de São Paulo, para que, de fato, essa PEC seja aprovada e seja mais um mecanismo aí para assegurar os direitos, né, de vocês como professoras. Boa, Carol. Essa articulação, ela é essencial, né? Essas discussões. Hoje nós temos aí esses coletivos que fazem, né, essa luta, esse debate, essa discussão junto ao Poder Executivo, ao Poder Legislativo na esfera municipal, à comunidade escolar, né? E aí nesses diversos municípios, e hoje a gente tem um alcance aí fora do estado de São Paulo, que é isso que a gente acredita, né? Isso é essencial para que a gente, de fato, tenha o cumprimento integral da LDB e que as
que a educação infantil, e aí vamos trazer em específico a creche, né, o período integral da educação, ela seja visto de fato como um espaço exclusivo de educação. Hoje, né, quando nós temos as professoras de creche fora do quadro do magistério, né, apesar de estar na legislação que o cuidar e o educar são indissociáveis, quando se tem isso no município, essa fragmentação, essa segregação, nós estamos, na verdade, dissociando, né? Não está se cumprindo a lei. Então, mesmo tendo aí a própria LDB colocando a educação infantil como espaço exclusivo de educação, nós ainda temos, né, um viés assistencialista na educação. Embora tenhamos muitos estudos, muitas pesquisas aí, muitos documentos, referências sobre a educação infantil, né, a creche como espaço exclusivo de educação, mas a gente ainda precisa avançar para que, de fato, ela seja reconhecida na prática, nos municípios, a creche como espaço exclusivo de educação. Então, essas discussões dentro dos municípios, né, isso é um mecanismo, né, de pressionar o poder executivo aí da esfera municipal, né, o legislativo, e agora, dentro da Lesp, isso é essencial, né, o poder legislativo aí na esfera estadual, né, na construção de políticas públicas para a efetivação integral da LDB, né, para a superação do assistencialismo na educação infantil. Porque, assim, nós temos uma legislação bárbara, mas ela ainda não é cumprida de maneira integral. E o que é preciso? Essa articulação, né, para que nós tenhamos políticas públicas de reparação a esses direitos historicamente negligenciados. São negligenciados a nós, as professoras de creches, e as crianças, a comunidade escolar. Eu falo que essa luta ela é essencial e ela é de todas, todos e todas. Nós sabemos, né, que a primeiríssima infância é a fase mais importante da vida do ser humano. Então, como que a gente fala tanto, né, em defesa da primeira infância, que inclusive tem documento sendo discutido também na Assembleia Legislativa e nos municípios, mas nós temos os profissionais que atuam, né, diretamente com a primeiríssima infância, né, num espaço exclusivo de educação, que é direito da criança, não ser valorizado. Então, assim, é essencial essa articulação, né? E é importante que os deputados se apropriem destas discussões, busquem mesmo as professoras de creche compreender, né? Compreender que a educação infantil ela vai além dessas práticas de escolarização. Não é folha, não é papel. A educação infantil é chão, é relação, é cola, é afeto. O trocar fralda é bárbaro, é revolucionário. Acompanhar as crianças quando aquele bebê entra aos 5 meses na creche e você oferece para ele aquele bebê que até então se alimentou do leite materno, com a textura do corpo da mãe e o dele, quando ele entra na creche, nós não temos esse, embora as mães tenham o direito, mas há uma série de limitações e dificuldades que afastam a criança desse momento de aleitamento materno, mas na creche nós vamos ofertar para ele a fruta, o leite na mamadeira que a mãe manda. Então, às vezes, foi ali na creche que foi a primeira vez que aquela criança aceitou aquele leite, aceitou aquela frutinha. E aquela expressão que aquela criança faz, Carol, naquele momento, ela é fantástica. A criança ela está estabelecendo uma série de conexões, ela está experimentando um outro sabor, está permitindo que ela descubra, até mesmo que ela comece a sentir de uma outra maneira essa musculatura facial. Então, essa É o PEC, primeiro ela contato, né? É o primeiro contato social aí fora da esfera familiar, né?
familiar, e ali ela vai ter esse contato, esse momento, né? Ela esse momento ali, o bebê, né? Dessa relação do contato num outro espaço, o corpo dela ocupando outro espaço, o corpo dela em contato com o outro e com os outros e com o espaço e com outros, né? Outros tantos objetos e sensações que é ali naquele espaço que ela vai experimentar, ela vai vivenciar, ela vai descobrir o mundo, né? Então, é na creche que a criança explora e ela vivencia diversos sentimentos, emoções, né, sabores, sensações, frustrações, porque também é preciso, né? Então, é essencial para que nós avancemos na educação pública, né? E nessa reparação do direito historicamente negligenciado a nós mulheres, que tem que trazer, né, que essa luta ela vem da luta das mulheres e que a nossa categoria ela é composta majoritariamente pelo gênero feminino e temos aí muitas profissionais mães solos, né, que tem o seu salário ali como base de sustento e ter um trabalho, né, fantástico, essencial a toda a comunidade escolar e tendo aí os seus direitos historicamente negligenciados. Então, isso é muito importante, principalmente saber conhecer o que né, é muito diferente a educação infantil da sala de aula do Fundamental 1 e 2, né? Sempre lembrar que o cuidar e o educar são indissociáveis. Acompanhar a alimentação, o brincar da criança, tudo isso é desenvolvimento, é aprendizagem, isso é revolucionário. São atividades pedagógicas, né? Simone, eu gostaria de agradecer mais uma vez a sua participação no Conexão Legislativa de hoje. Foi um bate-papo muito importante aí sobre o movimento estadual Somos Todas Professoras e também sobre a PEC 1 de 2020, que está em tramitação aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo. Como eu disse, passou super rápido, né? Esse nosso bate-papo. Então, mais uma vez, agradeço a disponibilidade por falar desse tema tão importante. E agradeço a todos vocês que acompanharam o Conexão Legislativa de hoje. Se você quiser rever este ou outro programa da Rede Alesp, é só ficar ligado na nossa programação ou acessar o nosso canal no YouTube. Até a próxima!